Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que, olha, realmente muda a nossa perspectiva sobre o assunto. Estou falando de Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que faz parte daquela coleção incrível A Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro. E o ponto de partida aqui já é uma tese que vira o jogo. O livro não está aqui para discutir só mais um tipo de racismo. A defesa dele é que o racismo não é um defeito no nosso sistema social. Ele é o sistema. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Exatamente, essa é a ideia central. E assim, ela é provocadora porque força a gente a sair do lugar comum. A gente costuma pensar no racismo como uma anomalia, sabe? Uma patologia ou um problema moral de algumas pessoas mal intencionadas. E o que o autor argumenta é que não, o racismo é um componente integral da nossa organização econômica e política. Ou seja, a desigualdade racial não é um acidente de percurso. Ela é o resultado esperado, a manifestação normal de como a nossa sociedade se estruturou. É a regra e não exceção. E essa é a nossa missão hoje, então, tentar entender essa normalidade. Como que algo tão destrutivo vira a regra do jogo. Vamos desvendar como o autor conecta o racismo à ideologia, à política, ao direito, à economia, para entender por que ele é um processo estrutural. Ok, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Para começar, acho que a gente tem que ir pela base. O livro faz uma distinção crucial entre três palavras que no dia a dia a gente usa quase como sinônimos: preconceito, discriminação e racismo. Entender essa diferença, assim, é o primeiro passo para compreender todo o resto. Sem dúvida. É o alicerce de toda a argumentação. Vamos lá. O preconceito racial, segundo a obra, é um juízo prévio. É um pensamento, um sentimento negativo que se baseia em estereótipos. Por exemplo, associar pessoas negras à criminalidade. Ou, sei lá, pessoas amarelas a uma habilidade natural para matemática. É algo que acontece no campo das ideias, sabe? Pode ou não virar uma ação. Certo, é o que está dentro da cabeça da pessoa. E a discriminação, onde ela entra? A discriminação racial é quando esse preconceito sai da cabeça e vira ação concreta. É o tratamento diferenciado, a prática que gera vantagens para um grupo e desvantagens para outro. E aqui tem um ponto que é chave. Para discriminar, é preciso ter algum tipo de poder. Mesmo que seja o poder de um gerente de loja que decide seguir um cliente negro, por exemplo. Essa ação pode ser direta, óbvia, como se recusar a contratar alguém pela cor da pele. Ou pode ser indireta, que é mais sutil. Como assim, direta? Imagina uma empresa que, para uma vaga de nível básico, exige que o candidato tenha feito intercâmbio no exterior. A regra em si parece neutra, né? Não fala de raça, mas na prática, numa sociedade como a nossa, onde o acesso a esse tipo de experiência super desigual e majoritariamente branco, essa regra acaba excluindo de forma desproporcional candidatos negros. Ela ignora as desigualdades que já existem. Entendi. A intenção pode até não ser explicitamente racista, mas o resultado é, o impacto é. E o racismo, então, onde entra nessa história toda? O racismo, na tese do autor, é a forma sistemática de discriminação. Não é só a soma de vários atos individuais. É um processo que organiza e mantém a desigualdade em larga escala. É o que faz com que a discriminação não seja um evento isolado, mas um padrão que se repete nas escolas, nos hospitais, na justiça, no mercado de trabalho. É a estrutura que garante que, geração após geração, certos grupos continuem em posições de subalternidade e outros em posições de privilégio. Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. Para construir essa tese, o autor primeiro apresenta outras duas formas de ver o racismo que são mais comuns. E aí ele mostra por que elas não dão conta de explicar a realidade. Exato. A primeira é a que ele chama de concepção individualista. Essa é a mais difundida. Nela, o racismo é visto como um problema de caráter, sabe? Uma falha moral ou psicológica de um indivíduo. Ou de um grupo isolado, tipo a Ku Klux Klan. A solução, dentro dessa lógica, seria, punir os culpados pela lei e educar as pessoas para não serem preconceituosas. Mas isso não soa um pouco conveniente?
É como dizer que o problema são só algumas maçãs podres e que o cesto em si tá ótimo? É exatamente essa a crítica do autor. Ele diz que essa visão é frágil porque ignora a história. As maiores atrocidades racistas da humanidade, como a escravidão ou o Holocausto, não foram cometidas por grupos agindo fora da lei. Pelo contrário, foram realizadas com total amparo das leis, da ciência e da moral da época. Não era um desvio, era a norma. O que nos leva para a segunda concepção, que já é um avanço, né? Sim, a concepção institucional. Ela surge ali nos anos 60, com os movimentos pelos direitos civis. Aqui, o foco sai do indivíduo e vai para as instituições. Empresas, escolas, o governo. A ideia é que o racismo pode existir, mesmo que ninguém numa instituição seja, conscientemente racista. Ele está nas regras, nos procedimentos, na cultura da organização que, normalmente, produz resultados desiguais. O poder é central aqui. O livro traz algum exemplo concreto para isso ficar mais palpável para gente? Traz. E é um exemplo clássico e muito poderoso, do livro Black Power. Os autores comparam duas situações na cidade de Birmingham, no Alabama. Situação 1. Terroristas brancos explodem uma bomba numa igreja e matam 5 crianças negras. Isso é o racismo individual. É chocante, é visível, tem um culpado claro e todo mundo condena. Um ato de ódio evidente. Claro. Exato. Agora, situação 2. Na mesma cidade de Birmingham, 500 bebês negros morrem todos os anos. Por quê? Por falta de comida, de moradia, de atendimento médico adequado. Ninguém jogou uma bomba. Não tem um vilão de capuz branco. Mas essas mortes acontecem por causa das políticas de saúde, da segregação habitacional, da desigualdade econômica. Isso é o racismo institucional. É menos visível, mas igualmente letal. É um exemplo brutal. Então, o livro está dizendo que as leis antirracismo, embora super importantes, são como tentar consertar um arranhão na lataria de um carro cujo motor está quebrado. Perfeita analogia. E é por isso que ele propõe a terceira visão, a concepção estrutural. Ela vai um passo além. Ela diz: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. O racismo não está só nas instituições, ele é a lógica que conecta todas elas. É o modo normal como as relações políticas, econômicas, jurídicas se organizam. Não é que o sistema tenha um problema de racismo. O racismo é o sistema operacional. Mas, e isso é crucial, o autor frisa que isso não tira a responsabilidade de ninguém. O silêncio e a inércia nos tornam responsáveis pela manutenção disso. Certo. Se o racismo é o sistema operacional, isso levanta a grande questão. Por que tantos de nós não enxergamos isso? Por que a ausência de pessoas negras em cargos de liderança e a presença massiva delas em trabalhos precários parece para tanta gente só o jeito como as coisas são? Como que essa normalidade se instala na nossa cabeça? A resposta que o livro dá está na ideologia. A ideologia não é só um conjunto de ideias, é um mecanismo que molda a nossa percepção da realidade, muitas vezes de forma inconsciente. Ela faz com que a ordem social, que é histórica, que é cheia de conflitos, pareça natural, inevitável. E o racismo, como ideologia, cria a própria ideia de raça e depois atribui valores e lugares diferentes para cada uma. E como isso funciona na prática? Pensa, por exemplo, nas novelas brasileiras durante décadas. Quantas vezes a gente viu atrizes negras, super talentosas, presas ao papel da empregada doméstica? Quase sempre sem uma trama própria, só servindo de cenário para os dramas da família branca. Isso não é necessariamente a decisão racista de um único diretor. É o racismo institucional da indústria cultural reforçando uma ideologia sobre qual é o lugar de pessoas negras na sociedade. Isso entra no nosso imaginário, e quando a gente vê a realidade imitando a ficção, a gente acha que é normal. Isso me leva a uma pergunta que o livro explora de uma forma brilhante. Branco tem raça? Sim. E essa pergunta abre a porta para a gente discutir o conceito de branquitude. E é importante dizer, não estamos falando da cor da pele de uma pessoa, mas de uma posição de privilégio estrutural. A branquitude é uma identidade racial que, paradoxalmente, se apresenta como universal, como a norma, como se ela não fosse uma raça. Ela se vê como o ponto zero, sabe? O padrão humano.
E aí ela racializa todos os outros. Então, quando a gente fala de branquitude, não estamos falando de pessoas brancas, mas de um sistema que trata o ser branco como o padrão, o default, e todo o resto como um desvio. É isso. É uma ótima síntese. E para manter esse lugar de normalidade, o livro cita uma análise da Maria Aparecida Bento sobre o que ela chama de pacto narcísico da branquitude. Seria um acordo tácito, não verbalizado, entre pessoas brancas para não reconhecerem e não questionarem os privilégios que a estrutura lhes dá. Ah, agora a ficha caiu. É por isso que em discussões sobre cotas raciais, por exemplo, o argumento de quem é contra quase sempre foca no mérito individual e raramente no ponto de partida desigual. O pacto é justamente não enxergar o privilégio como um fator na equação. Exatamente. Você conectou os pontos perfeitamente. A ideologia da meritocracia, numa sociedade estruturalmente desigual como a nossa, funciona como a grande justificativa para a desigualdade. Ela sustenta o mito da democracia racial ao dizer que, se não há barreiras legais, o sucesso ou o fracasso é uma questão puramente individual. Ela oculta a estrutura e culpa a vítima. Diz que se a pessoa negra não chegou lá, foi por falta de mérito, e não porque estava correndo uma maratona com pesos nos tornozelos. Se o racismo está na cultura, na ideologia, nas empresas, é inevitável a gente perguntar sobre a maior instituição de todas, o Estado. Ele é um árbitro neutro no meio disso tudo, ou ele também joga nesse time? Segundo a análise do livro, o Estado não só joga no time, como, muitas vezes, é o capitão. A obra cita um teórico, o David Thiel Goldberg, que diz que o Estado moderno ou é um Estado racista que promove abertamente a segregação, como a África do Sul do Apartheid, ou é um Estado racial, que mesmo com leis formalmente igualitárias, continua sendo estruturado pela raça. Para o Silvio Almeida, o racismo funciona como uma tecnologia de poder, uma ferramenta indispensável para o Estado moderno. E, para explicar isso, o livro usa um conceito filosófico bem denso: biopoder. Vamos tentar desempacotar isso. Vamos. Pensa no Estado como um grande jardineiro cuidando da população como se fosse um jardim. O biopoder, que é um conceito do Foucault, é a capacidade desse jardineiro de gerenciar a vida. Criar hospitais, campanhas de vacinação, ou seja, fazer viver. Mas, o Foucault argumenta, para fazer viver uma parte da população, as flores que ele quer cultivar, o Estado precisa de um mecanismo para justificar por que outra parte pode ser negligenciada ou eliminada, as ervas daninhas. E esse mecanismo é o racismo. Ele permite ao Estado decidir quem merece viver e quem pode ser deixado morrer. É uma ideia muito forte. O Estado decidindo ativamente quem prospera e quem é deixado à própria sorte, em nome da saúde do corpo social. E a análise vai além. O livro introduz um conceito ainda mais radical, do filósofo Achille Mbembe, a necropolítica. Se o biopoder é fazer viver e deixar morrer, a necropolítica é a política da morte. É quando a soberania do Estado se manifesta diretamente na sua capacidade de decidir quem pode ser morto com impunidade. Isso soa muito extremo, quase como uma zona de guerra. Onde a gente vê isso hoje, na nossa realidade? O livro conecta essa ideia diretamente à análise que a vereadora Marielle Franco fazia sobre as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora lá no Rio. Para ela e para muitos outros analistas, a ocupação militarizada das favelas não era sobre segurança pública para todos. Era uma forma de controle social extremo sobre um território e uma população específica. A lógica da guerra às drogas criava uma zona de exceção, onde a vida dos moradores, em sua maioria negros e pobres, tinha menos valor, e a violência do Estado virava a norma. Essa seria uma manifestação contemporânea da necropolítica com um alvo racial bem definido. Uau! Então, para a gente amarrar tudo, começamos com a pergunta de como o racismo pode ser normal, e a análise do livro nos mostra que ele não é um defeito no sistema, ele é o sistema, opera através da ideologia que nos cega para os privilégios, das instituições que reproduzem a desigualdade e, em última instância, do poder do Estado de gerenciar a vida e a morte. É uma síntese perfeita e é fundamental reforçar algo que o autor destaca. Entender essa dimensão estrutural não é um convite à paralisia. Pelo contrário, redimensiona o lugar da nossa ação.
O livro cita o exemplo histórico de Luiz Gama, um homem negro, ex-escravizado, que em pleno século XIX se tornou advogado. Ele não tentou destruir o sistema jurídico de fora. Era impossível. Ele entendeu as regras do jogo, a estrutura, e usou as contradições do próprio sistema escravista para legalmente libertar mais de 500 pessoas. Ele hackeou o sistema por dentro. O próprio livro provoca, né? Se o racismo é parte da estrutura e opera sem precisar de uma intenção consciente de cada um de nós, e se o silêncio e a passividade ajudam a manter essa engrenagem funcionando? A pergunta que fica para cada um não é mais será que eu sou racista, mas sim o que eu estou fazendo concretamente para ser antirracista. A responsabilidade se deslota da identidade para a ação. Exato. Uma questão que não busca culpa, mas nos chama à responsabilidade. Quais são as práticas antirracistas possíveis no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações? Fica aí a reflexão. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.